Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora nós vamos para o vídeo 339, fenômenos de transporte, e capítulo 5º, livro dos médios, a questão de número 17. Então aqui, Kardec faz a seguinte pergunta aos bons espíritos, olha só para ver. Entre os objetos que os espíritos costumam trazer, não haverá alguns que eles próprios possam fabricar, isto é, produzidos espontaneamente pelas modificações que os espíritos possam operar no fluido ou no elemento universal? Olha que pergunta maravilhosa. Aí o espírito responde assim, olha só. Por mim, não. Por mim, não. Que não tenho permissão para isso. Só um espírito elevado o pode fazer. Nós temos dito isso aqui, né? Nós temos dito isso aqui. Então veja bem, a pergunta, vamos voltar nela novamente. Entre os objetos que os espíritos costumam trazer, não haverá alguns que eles próprios possam fabricar, né? Então, por exemplo, como no caso de Sai Baba. Sai Baba, eu vou dizer, era passado, porque ele já desencarnou. Sai Baba era um espírito evoluído. E pelo fato de ser um espírito evoluído, ele tinha acesso a fluidos, a energias, a elementos que nos circundam, que nós não temos devido à nossa inferioridade. Você entendeu? Então, devido à evolução dele, ele tinha acesso a essas propriedades todas. Então, o acesso a esses fluidos, a essas energias, a evolução dele levava a vontade dele a, vamos dizer assim, levava a vontade dele, a evolução dele, né? Mais a vontade dele, ele, obviamente, manipulava aquele fluido. E graças à vontade dele mental, graças ao pensamento dele, ele podia criar, ele criava mais, juntamente com esses fluidos, com essas energias, acesso também a energias cósmica universal, né? Fluido cósmico universal, ele manipulava
através da mente, e aquilo se materializava. Então, é a evolução. Então, ele podia. O espírito evoluído pode. Ele pode pelo fato dele ter acesso, né? Dele ter acesso a todos aqueles elementos. Então, uma vez acessando aqueles elementos, tendo à sua disposição aqueles elementos, é só ele misturar os produtos que... É como aqui na Terra. Uma pessoa, um profissional que trabalha num laboratório químico, né? Um químico, por exemplo, né? Lógico que um químico entende de química. Então, o químico não basta ele ser químico. Ele estudou, ele se formou, é um químico. Mas ele tem que ter à sua disposição todos aqueles produtos químicos para que ele, ao misturar uma porçãozinha de um com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, ele chegue no resultado que ele tem em mente, que ele pensa. É a mesma coisa. Então pensemos da seguinte forma: o espírito evoluído, ele precisa, não basta só ser evoluído. É de grande importância ser evoluído, porque o fato assim de evoluído dá a ele todas as credenciais de acesso ao laboratório universal. E uma vez de posse, né, ali do laboratório universal, o laboratório químico universal, então ele tem à sua frente, vamos usar dessa forma, ele tem à sua disposição todas as energias, limitadas, mas todas energias, todos os fluidos que a sua mente é que capta um pouquinho desse, um pouquinho daquela outra energia, um pouquinho daquele outro fluido, um pouquinho desse fluido, um pouquinho daquele outro fluido, um pouquinho do fluido cósmico universal, que sem o qual ele não obtém resultado positivo nenhum. A mente, graças à mente dele, ele tem acesso a um pouquinho dessas energias cósmico universal, mais um pouquinho do fluido cósmico universal, e ele ali plasma. Ele ali materializa aquele objeto. Agora, materializar relógio, um anelzinho, uma pulseirinha de ouro, isso para esses espíritos isso é insignificante, né? Isso é coisa corriqueira. Para nós, sim, nossa, isso é um milagre. Tem uns amigos que chamam Fernando, outros pessoal aí, e esses aí eu acho que conseguem.
tem conhecimento a mais, né, que a gente, né? Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque para esses seres, olha só para você ver, os arquitetos siderais, o trabalho que os arquitetos realizam no universo, em todas as dimensões, tudo passa pela mão dos arquitetos, né? Um dia nós vamos, assim, fora do Livro dos Médiuns, nós vamos tentar fazer um resumo a respeito dos arquitetos siderais, para mostrar o quanto são grandes esses seres. Então, entre os objetos que os espíritos costumam trazer, não haverá alguns que eles próprios fabricam, isto é, produzindo espontaneamente pelas modificações que os espíritos possam operar no fluido ou no elemento universal? O espírito responde da seguinte forma: por mim, não. Esse espírito aqui, ele não consegue ele não consegue fabricar, né? Ele não consegue produzir assim espontaneamente, né? Ele não consegue. Por quê? Porque não é um espírito evoluído. É um espírito evoluído, mas não é, ele não tem lá aquela evolução. Olha só para você ver. Por mim, não, que não tenho permissão para isso. Só um espírito elevado o pode fazer. Quer dizer que só um espírito elevado é que possui conhecimento, que possui domínio sobre aquelas matérias, sobre aqueles elementos químicos, sobre aquelas químicas. Então ele pode misturar e ele tem conhecimento, porque ele é evoluído, ele já passou pela faculdade, ele já se formou, né? Pensando-se da seguinte forma: você é um químico, você montou um laboratório, está prontinho. Aí você deseja contratar mais 2 químicos para te ajudar. Só que você não está encontrando no mercado químicos para te ajudar. Aí você pensa assim: eu vou encontrar os 2 primeiros que passar à frente do meu laboratório. Pronto, você já perdeu o seu laboratório. Porque a hora que você sai lá na rua, tá passando um sorveteiro. Você prometeu que ia contratar os 2 primeiros. Sorveteiro, vem cá. De hoje em diante você vai trabalhar comigo aqui. Você vai ser um químico. Daí a pouco, tá passando um mecânico. Ô mecânico, vem cá. De agora em diante você vai trabalhar comigo aqui, você vai ser químico. Químico? É. Então, nós temos que entender o seguinte: a profissão do sorveteiro é digna, honesta. É o que ele sabe fazer, mas ele não é químico. E você também, químico, não sabe vender sorvete. A profissão do mecânico é digna, honesta. Ele sabe trabalhar como mecânico, mas ele não tem nada de química. Como você também não sabe trabalhar de mecânico. Então a gente tem que respeitar
Isso é o processo evolutivo. Tá. Mas aí, você fala assim, não, coisa que é simples. E você sai, vai resolver alguns problemas. Ao que você chega, você olha assim, você vê só uma cratera. Você vê uma cratera do tamanho de um oceano. Você fala assim, mas... Ué, há 2 horas atrás eu saí, deixei o meu laboratório aqui, agora eu não estou encontrando nem o bairro. Misturaram alguns produtos lá e... bomba atômica. Cadê o sorveteiro? Cadê o mecânico? Você não tem que perguntar isso não, você tem que perguntar assim, cadê o bairro? É evolução. Eles não tinham conhecimento de química. Então, a mesma coisa somos nós, né? A mesma coisa, esse espírito aqui. Não adianta pedir para esse espírito aqui materializar ele mesmo um objeto que ele não vai conseguir sem ir naqueles locais e buscar. Questão número 18. Como conseguiste outro dia introduzir aqueles objetos estando fechado o aposento? Olha só. Como conseguiste outro dia introduzir aqueles objetos estando fechado o aposento? É lógico que tem, né? Filos entrar comigo, envoltos, por assim dizer, na minha substância. Nada mais posso dizer, por não ser explicável o fato. É explicado sim, é explicável sim o fato. É explicável. Só se torna inexplicável para aqueles que não possuem conhecimento. Porque nós temos que parar e analisar como que os espíritos que aqui dentro encontram-se comigo, como que eles ultrapassam as paredes? Matéria nenhuma é obstáculo aos espíritos. Matéria nenhuma. E é óbvio, usando os fluidos, né? Usando os fluidos, as energias, não matéria, usando os fluidos e as energias compatíveis àquele processo, é natural que tudo é explicável. Tudo é possível. Kardec continua. Como fizeste para tornar visível estes objetos que, um momento antes, eram invisíveis? Tirei a matéria que os envolvia. Na verdade, contesta Erasto que, na verdade, tirei a matéria que os envolvia, não é a matéria que os envolvia.
e sim os fluidos, né? Observemos para você ver. Nota de Erasto. O que os envolve não é matéria propriamente dita, mas um fluido tirado, metade do perispírito do médium e metade do espírito que opera. Agora, então você observa que não é matéria, e sim fluidos do perispírito do médium e também fluidos do espírito que opera. Agora, isso também é relativo. Por que é relativo? Porque esse fenômeno aqui, vamos dizer, é relativo. Nós não podemos generalizá-lo, porque ele é um dentre um número inimaginável devido à desigualdade evolutiva do espírito operante. Nós temos que entender que, de acordo com a evolução, o espírito evoluído não necessita. Existem espíritos evoluídos que não necessita para, nas realizações dos fenômenos de transporte e de materialização e desmaterialização, eles não necessitam do ectoplasma do médium, eles não necessitam do fluido animalizado do médium, da energia vital do médium, e também eles não necessitam de parte do fluido do perispírito do médium. O espírito evoluído, ele não se utiliza desses fluidos os quais nós acabamos de dizer. O espírito evoluído, ele, em vez de recorrer aos médios, eles recorrem aos fluidos, às energias que nos circundam e que circunda o planeta, que circunda o sistema solar, que vibra no cosmo. Eles buscam no fluido cósmico universal o espírito evoluído. Tanto é que nosso Senhor Jesus Cristo e uma pleia de espíritos arquitetos siderais, indo até a fonte, apossaram, simbolicamente é o termo, de posse de uma quantia de fluido cósmico universal, deram forma
à Terra e a todos os elementos que ela possui. Os arquitetos e nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo que eles não tiveram que recorrer a nenhum médium. Deu para você entender? Por que eles não tiveram que recorrer a nenhum médium? Porque são seres elevados, são seres puros, que sabem manipular as energias que nos circundam, as energias cósmicas, as energias do universo, as energias que paira no cosmo. Então eles sabem ir à fonte, não precisando vir até nós, os médios, né? Vamos para o próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos dar sequência desse assunto.